Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus. Alcione falando aqui com vocês em mais um devocional, em mais um momento de gratidão ao nosso papai. E hoje eu quero te dizer, mulher, que você seja grata em tudo, até nas dificuldades, pois o Senhor nos fará prosperar. Esse é o nosso subtema de hoje. E nosso texto se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 6. E hoje nós vamos estudar Daniel, aqui na cova dos leões. E aí eu quero falar com vocês aqui no versículo 7, diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para onde? Para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vou repetir. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, pela revelação da tua palavra. A tua palavra, Senhor Deus, nos ensina a sermos gratos em tudo, até em meio às dificuldades. Obrigada, Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor venha ministrar os nossos corações. Fala conosco, Paizinho. No nome de Jesus. Amém? Minhas amadas mulheres curadas, que texto mais lindo. O que o Senhor aqui tem falado, narrado aqui dentro dessa palavra, dentro dessa história. Uma história tão conhecida. O que estava acontecendo, que Daniel, ele era um jovem, mas muito bem conhecido ali na Babilônia. E era um menino que era muito correto em tudo. Tudo dele ele fazia muito perfeitamente. E esses homens, os sátrapas, os príncipes ali da Babilônia, os conselheiros, tinham inveja de Daniel. E eles queriam, a todo custo, colocar Daniel em uma situação muito difícil. E ali eles fizeram, falando com o rei Dario, para que ele fizesse esse decreto, que aquele que orasse a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao próprio rei Dario, fosse jogado na cova dos leões. Mas Daniel, quando ele soube desse decreto, Daniel, ele vai para sua casa e vai orar, fazendo aquilo que ele sempre fazia, orar 3 vezes ao dia ao Deus verdadeiro. E algo que me chamou a atenção aqui, ele diz que Daniel costumava fazer isso sempre. E ele continuou fazendo em meio ao decreto, o decreto que lhe poderia levar ele à cova dos leões. Mas Daniel, algo que também me surpreendeu aqui, ele agradeceu a Deus em meio à dificuldade. Porque ele já fazia isso sempre. Era costume de Daniel agradecer. Era costume de Daniel sempre agradecer a Deus. Em meio à dificuldade, sim. E é isso que nós temos que fazer, minhas amadas mulheres. Em meio a dificuldades, em meio ao caos, enquanto nós estamos ali,
naqueles momentos mais difíceis, mas nós precisamos ser gratos a Deus, porque o Senhor, Ele nos ensina, Ele fala aqui para nós que nós precisamos ser gratos em tudo, porque é muito fácil ser grato nos momentos fáceis, é muito fácil, mas o Senhor quer que nós sejamos gratos em tudo, até em meio às dificuldades. E se você for olhar, ler mais, vai falar que Daniel ele foi levado sim para a cova dos leões. Mas Daniel estava ali, continuando fazendo o que ele sempre fazia, porque ele acreditava no Senhor. Mesmo que o Senhor Deus não viesse livrá-lo, mas ele continuava sendo grato a Deus. Porque o coração de Daniel não estava nas circunstâncias. O coração de Daniel, grato que ele tinha, não era só porque o Senhor poderia livrá-lo, não. O coração de Daniel estava totalmente voltado para Deus. O coração de Daniel estava totalmente em Deus, porque ele sabia que Deus era o Deus dele. Ele amava a Deus de todo o seu coração, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de alegria. Ele estava sempre ali amando ao Senhor. E é assim que nós precisamos ser, minhas amadas. Amar a Deus, ser grata a Deus, até nos momentos de dificuldades, todo o tempo. E aqui no versículo 26, ele fala assim, antes ele fala que o rei volta lá depois do amanhecer, e Deus havia fechado a boca dos leões, e Daniel estava lá, livre, não tinha tido nada, porque Deus, Ele cuida do seu povo, porque Deus cuida daquele que é grato em tudo, mesmo em momentos de dificuldades. E aqui o que acontece? O rei Dario, ele edita um decreto e diz que em todos os domínios do império, os homens tremam e reverenciam o Deus de Daniel. Eu quero dizer assim que no versículo 28 diz: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Círio, o persa. Minhas amadas, quando nós temos um coração grato, em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis, o Senhor nos fará prosperar. O Senhor irá, sim, nos honrar. Então, minhas amadas, que nós possamos ter uma oração grata em tudo a Deus. Que sejamos gratos em meio às dificuldades, em meio ao caos. Mesmo quando nós não estivermos vendo nada. Mas que os nossos olhos, que o nosso coração esteja totalmente em Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Mesmo que ele não viesse fechar a boca dos leões. Mesmo que Daniel pudesse ter sido jogado como ele foi na cova dos leões. Ele continuava agradecendo a Deus. Que nós possamos agradecer a Deus até nas dificuldades. Deus vai te honrar, mulher. Amém? Oh, Paizinho, obrigada, Deus, pela tua palavra. Que nós estejamos um coração grato, Senhor Deus, por tudo. Gratidão, Senhor Deus, pela tua presença. Gratidão, Senhor Deus, pelas dificuldades, sim. Oh, Pai, nos ensina a termos um coração gratos em tudo, Pai. Abençoa essa mulher. Abençoa ela, Senhor Deus, e que ela possa, Senhor Deus, ser grata por tudo que o Senhor tem feito em suas vidas, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor venha a fazer nas nossas vidas, mas pelo que o Senhor é, pois o Senhor é um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso. Obrigada, Jesus. Te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade e por essa palavra. Abençoa cada uma, no nome de Jesus. Amém.